Obrigado, Hélio. Muito bom ter você aqui do lado. Obrigado, Lula, Luiz Costa Pinto. À direita, pois é. Vou contar uma história pessoal dos dois. Eu trabalhei na Veja, né? Trabalhei na Veja num determinado período. Quem me contratou foi o Luiz Costa Pinto. E, se eu não me engano, ele ligou para um professor da UNB, que era o Hélio Dolly, e falou: indica um jornalista aí, indica um cara barato aí, recém-formado. E era, eu acho que foi... Enfim, obrigado, Hélio, pela indicação. Meu primeiro emprego... Na verdade, meu segundo emprego no jornalismo, porque eu fazia um estágio no Correio Brasiliense naquele momento. Então, graças ao Hélio Dolly e ao Luiz Costa Pinto, trabalhei na Veja, mas não deu certo lá. Foi uma experiência muito frustrante. E aí fui para São Paulo e aí a coisa foi tomando outro rumo. Mas, enfim, obrigado a todos vocês por estarem aqui. Eu queria já passar, a gente falou de comunicação pública, golpe midiático, etc. e tal, e eu acompanho vocês dois há muito tempo. O Hélio, todo mundo conhece aqui de Brasília também, foi secretário de governo, né? Professor da UNB durante muitos anos. Luiz Costa Pinto tem uma história também gloriosa no jornalismo. Mas a gente está vivendo um momento muito duro, né, na história brasileira. E a grande questão que se coloca é se a gente vai sair dessa ou não, né? Porque está muito difícil. A gente vai vendo, todo mundo sabe que é uma tragédia, que é uma catástrofe, o mundo inteiro fala, mas as coisas estão sendo naturalizadas, né? Então, eu queria até começar por você, Hélio, e eu acompanho você também pelas redes sociais, às vezes vejo a sua indignação com o que está acontecendo. Não sei se você já viu o momento mais angustiante na história brasileira, se você enxerga uma saída, né, pro jornalismo, não só para o jornalismo, mas para o próprio país também. Bom dia. É um prazer estar aqui, a convite do Leonardo. Tive a oportunidade, no início, de participar do projeto 247, depois, por diversas circunstâncias, eu acabei saindo. Tivemos até aqui o Brasília, né? Exatamente. Brasília 247. Bom, eu acho que, pela idade, eu vivi a ditadura, né? E eu acho muito complicado a gente comparar esses dois momentos, embora a essência seja a mesma, né? Agora, o que eu acho que a gente, muitas vezes, nas nossas análises, nas nossas conversas, se esquece, é de que existe uma coisa chamada luta de classe. E ela está presente na sociedade, né? Então, acho que muitas vezes a gente ignora isso e ignora que na luta de classes há um processo de hegemonia e há o polo dominante e o polo dominado. E nós somos o polo dominado. E tem sido assim toda a nossa história. Mesmo durante os governos de Lula e Dilma, a luta de classe continua existindo, havia o polo dominante, havia o polo dominado, que somos nós. A imprensa, na minha opinião, essa grande imprensa, Globo, Folha, ela é parte dessa luta de classe, ela tem seus interesses de classe, ela tem seus interesses econômicos, ela tem seus interesses na sociedade, ela reflete isso. Ela não existe no ar, ela reflete isso. No momento em que ela derruba a Dilma, ela está refletindo isso. No momento em que ela, numa conjuntura em que ela se viu sem oposição, apoiou o Bolsonaro, ela também reflete isso. Então, eu concordo plenamente com a Tereza quando ela diz: estão esperando a execução das políticas neoliberais, da privatização, de uma reforma tributária que não é necessariamente uma reforma tributária que interessa a maioria da população, outras medidas, principalmente privatização, para ver o que eles fazem com o Bolsonaro. O Bolsonaro, por enquanto, apesar das contradições, também é outra coisa que a gente não pode esquecer, as contradições na sociedade. Existem contradições entre polos diferentes, mas existem contradições internas. Eles passam por contradições internas e refletem na mídia hoje essas contradições internas. Então, acho que a gente não tem que se iludir a respeito disso, né? E superar isso é um processo histórico, quer dizer, é um processo que passa pela resistência, que eu acho que é o que está acontecendo hoje, é um processo de resistência, mas que tem que ser um projeto de conquistar a hegemonia.
E você só conquista a hegemonia com projeto. E qual é o projeto hoje que nós temos? Nós já criamos um consenso de projeto. Não digo que seja o consenso absoluto, que isso nunca vai existir, e o próprio fracionamento da esquerda, que não é de hoje. No nosso tempo de luta contra a ditadura, nós éramos extremamente fracionados, qualquer discussão interna levava a uma dissidência, né? Eu mesmo era membro de uma dissidência, que provocou outras dissidências, e cada vez a gente ia ficando menor, né? Então, mas é preciso construir um projeto. Eu acho que esse é o lado que nós estamos esquecendo hoje. A construção do projeto, nós estamos resistindo nas redes sociais, no 247, o Leandro tem toda a razão também quando ele fala, olha, eu gostaria de entrar nas vaquinhas todas que eu sou solicitado, eu não tenho condição de entrar nas vaquinhas todas. Não dá para sustentar todos os veículos alternativos de imprensa que a gente tem hoje. Eu tenho que fazer minhas opções. Eu sou amigo do Leonardo, optei pelo 247, brincadeira. Não é só isso. Obrigado, mas é uma das minhas opções. Mas eu não posso estar em todas, né? Então, a gente está resistindo, mas a gente tem que ter projeto. E tem que haver a construção desse projeto. Tem que haver um movimento para construir esse projeto. E acho que outra coisa também, Léo, é o seguinte, no nosso tempo lá, já que eu falei disso, no nosso tempo de luta contra a ditadura, e quem viveu isso sabe, existiam diversos projetos de que se nós íamos direto para o socialismo, se haveria uma etapa democrática popular, se haveria uma etapa democrática burguesa. Quem viveu isso lembra bem dessas discussões enormes que eram feitas sem grandes propósitos, sem grandes resultados, né? Nós temos que também considerar alianças. Né? Nós temos que considerar alianças no processo de conquista da hegemonia. Porque, muitas vezes, sozinho, e é um problema que nós temos hoje, a gente fala para nós mesmos. A gente fica falando para nós mesmos, nós já estamos convencidos. Nós já estamos sabendo. Nós podemos ter nossas divergências aqui e ali, mas nós temos uma estrutura de pensamento. Nós precisamos elevar isso para mais gente, para conquistar isso. E, muitas vezes, a etapa é o seguinte, tira o Bolsonaro, e aí? Né? O que faz? Próxima eleição, qual é a aliança que vai haver da próxima eleição? Vamos lembrar, na última eleição, o PT estava aliado ao PMDB. Isso foi positivo? Foi negativo? Essa discussão tem que ser feita. Foi positivo ter Edson Lobão no Ministério? Foi positivo ter Crivella no Ministério? Sabe, essa turma estava junto. Então, essa questão de alianças tem que ser discutida para se fazer a aliança correta, com bases corretas. É para responder a sua pergunta, e eu não sei se ainda tem tempo, para responder o seguinte, nós temos que pensar em projeto e nós temos que pensar em aliança para superar essa situação. Nós não podemos ficar simplesmente esperando que o polo dominante resolva tirar o Bolsonaro. Eles vão, em algum momento, vão tirar o Bolsonaro, mas aí vem o Mourão. Aí eu vejo, muita gente dizendo, não, o Mourão, pelo menos, não é tão idiota, tal, não sei. Ele está falando pouco, né? Mas eu acho que nós não temos que esperar, nós temos que construir. É isso. Não, muito bom, Hélio. Só acrescentando, interessante quando você fala de projeto, acho que é importante também construir um projeto para a comunicação pública de uma maneira mais ampla, porque isso que a Tereza falou da comunicação pública como demanda da sociedade, era uma demanda dos jornalistas, das universidades, né, da UNB também, e hoje eu não sei se existe um projeto dos estudantes de comunicação, de jornalismo, sobre a comunicação. Ou será que todo mundo vai sobreviver na blogosfera, nas vaquinhas congestionadas do Leandro? Mas vamos passar para o Lula. É muito interessante o que você falou, e eu queria continuar nessa provocação, Lula. Como é que o Brasil sai desse momento que é tão dramático, tão angustiante? Você é muito jovem, né? Acho que você viveu quase que só democracia, eu também. A minha grande frustração como indivíduo foi perceber que a democracia não era tão consolidada no Brasil. Eu não imaginava, porque a gente só progrediu na democracia
e, de repente, ela desaparece. Então, passo para você. Obrigado, bom dia. Bom, vou pegar pelo ponto do Hélio, a construção do projeto. Acho que é exatamente isso que falta hoje na ação política que a gente está vivenciando na resistência, é a construção de um projeto de retomada do poder que passa pelo caminho da chegada de novo ao poder, e esse caminho ele pressupõe alianças. Aliás, no encontro do Recife, Atushi, nós falamos disso com a Luciana Santos, que estava na mesa, vice-governadora de Pernambuco e presidente do PCdoB. Então, nós estamos marcando passo nesse momento. Ontem, na minha opinião, foi um dia relevante nesse momento, nesse movimento de unificação de uma luta. Eu acho que ontem, como o Paulo Moreira falou, a classe média começou a despertar envergonhada, né? Essa classe média que pendeu para o lado de lá, para a direita, no voto do segundo turno, que foi decisivo na eleição, né? Há um constrangimento, porque começou a mexer com uma área, com uma zona que a incomoda profundamente, e a gente tem que saber construir uma aliança, aí sim, deixando claro, demarcando o limite e mostrando a participação histórica que tiveram no processo desse golpe, que foi um golpe que teve gradações a partir do fechamento das urnas de 2014, né, com o discurso de não aceitação do resultado eleitoral de 2014 pelo PSDB, verbalizado pelo Aécio, né, mas nós temos que trabalhar isso, e eu vejo com muita preocupação hoje o movimento sindical nessa questão da construção de um projeto, porque acho que o movimento sindical ele está, em muitos momentos, radicalizado, ele não compreendeu o que precisa fazer. Claro, ele está pressionado pela ausência de recurso, pelo fim das formas de financiamento que nós construímos ao longo da democracia para que se permitisse a existência de um movimento sindical, mas ele não compreendeu ainda, de forma mais ampla, a sinuca em que a sociedade está. E aí eu faço um corte para vir para a questão da mídia especificamente. Nós temos hoje a tentativa de fazer o ressurgimento, o renascimento de algumas entidades e associações que são fundamentais e relevantes para a verbalização, para fazer eco ao discurso político de liberdade, de justiça e de humanidade, né, e democrático. Um deles, o Hélio participa. Por exemplo, a reconstrução da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, que foi uma das coisas mais relevantes dos últimos tempos, a ABI ter sido restaurada na sua capacidade de ser uma voz política, né? E nós precisamos fazer isso nos sindicatos de jornalistas, mesmo aqueles que estão atuando com diretorias de esquerda, tal, que não compreenderam como que está acontecendo hoje aqui em Brasília, né? Essa tomada da EBC pelos militares, pelo governo e pelos militares, é algo que não foi compreendido ainda na sua forma ampla por esse movimento sindical que nós temos, que é um movimento sindical que talvez esteja enxergando a questão do funcionalismo, mas não a questão da comunicação pública. A gente não parou para discutir ainda a pauta de uma governança de veículos públicos, na minha opinião. Nesse corte futuro que a gente vai ter, o que vai restar de independência é uma mídia pública, não uma mídia de Estado, não uma mídia do governo A ou governo B, uma mídia pública. E eu acho que a gente está tornando isso irrelevante, não só dentro da EBC, mas dentro do Congresso Nacional, os veículos que o Congresso tem, a TV e a rádio, o Senado, a internet do Senado, da Câmara, dos deputados, de cada Assembleia Legislativa, isso é veículo público, isso é mídia pública, e a gente não tem um padrão de governança, porque a partir
partir deles, e até pela formação dos parlamentos, do Parlamento Central, dos parlamentos estaduais, nós temos uma capacidade de fazer um diálogo democrático, amplo, aberto, e nós estamos achando isso irrelevante. Isso, na minha opinião, é uma loucura. Tá? E é muito ruim para o debate que a gente está vivendo e da construção que a gente tem que fazer. Só, aí pulando agora para a conjuntura política, enquanto a gente está aqui debatendo, a essa hora, não, daqui a pouco, começa a chegar aqui ao lado, né, no Palácio do Jaburu, o quórum, né, do almoço, uma paella convocada pelo vice-presidente, pelo Mourão, com o grupo de generais de pijama, mas que são aqueles que têm talvez a razão política, sem a razão sobre esse sistema que está aí, o Vilas Boas, o general Heleno, o general Vieira de Mello, todos eles de pijama, né, o próprio Mourão, né, e vão se reunir com o Bolsonaro, num encontro informal de sábado. Claro que daí surgirá mais um novo enquadramento, né, do presidente da República, que jamais chegou a general, não teria qualidade se tivesse ficado dentro dos quartéis para ascender na tropa, e, na minha opinião, o que a gente vive hoje é uma tensão que era visível, mas era hipotética lá atrás, entre a ativa, entre aqueles que estão chegando no generalato de 3 e 4 estrelas da ativa e aqueles que acabaram de passar para a reserva ou que já estão lá há algum tempo. Esses que estão se tornando generais agora passaram a vida inteira dando continência para esses que estão no comando formal, no comando intelectual dessa tropa, né, que são o Heleno, o Mourão, o Vilas Boas, o Fernando Vieira, né, e em algum momento essa relação vai se esgarçar. Talvez esse conflito ideológico, essa diferença de visões, essas questões ambientais que nós passamos a viver, em razão, catalisado pela burrice e pela língua solta e pela ignorância plena do presidente da República, talvez isso tenha catalisado esse momento de tensão, e há visivelmente a gente tem que explorar essa senda. Se estamos num movimento de retomada, vamos encarar, dentro do imaginário militar, a gente tem uma picada, tem uma cabeça de ponte para ocupar aqui, do ponto de vista de opinião, do ponto de vista midiático, do ponto de vista de sedução de algumas pessoas que foram para o outro lado em algum momento e trazer isso para cá. No Congresso é exatamente aquilo que a Tereza descreveu aqui. Há uma permissividade, há uma condescendência com esse estado de coisas e com essa ausência absoluta de um projeto nacional de governo, porque há uma agenda econômica liberal, uma agenda econômica de desmonte daquilo que foi construído lá atrás, nos 30 anos de democracia que nós vivemos. Há uma absoluta desconstrução disso do que se fez, e esse centro liberal do Congresso se sente confortável nisso, e está iludido com a possibilidade de ser ele a sucessão desse momento. Quando, na cabeça do Bolsonaro, e trabalhando com os números que ele tem, ele acha que ele segura esse terço do eleitorado dele, que não é um terço, na minha opinião, olhando os números de pesquisa, é algo entre 20% e 25%. E já ouvi cientistas políticos de institutos grandes que me pediram para não falar o nome deles, que calculam entre 15% e 18%, na verdade, o bolsonarismo de raiz duro, né, ele quer conservar isso, tá, na mão dele, olhando o eventual segundo turno, que é uma maluquice, porque só acontecerá segundo turno se houver uma travessia até 2022, e essa travessia passa pela economia. Só que a gente está vivendo um momento de soluço onde a reforma liberal, a reforma de desmonte
do sistema público de previdência já passou, mas a Bolsa está entre picos e vales, e mais em vales do que em picos, né? O dólar está descontrolado, o euro descontrolou mais ainda, e o nosso mercado externo para commodities é absolutamente incerto e irregular diante de uma conjuntura de recessão lá fora. Então, nesse cenário, eu acho que essa radicalização do discurso do Bolsonaro, nesse momento, ele tem uma coisa racional, que eu vou chegar até onde eu quero, 2022, mostrando que eu consigo fazer algumas das coisas que me propus, e sendo eu mesmo, sendo original, sendo esse cavalo, e vou tocar isso, né? Há dúvidas, porque há uma nuvem lá fora, né? E há, na minha opinião, ele constrói, aí voltando à analogia militar, ele constrói uma rota de fuga, como disse o Mourão, em relação ao Maduro na Venezuela. O Bolsonaro constrói uma rota de fuga para si mesmo, e isso é irracional, não é dentro do discurso racional dele. Na irracionalidade dele, ele constrói essa rota de fuga, que lá na frente, se tudo der errado, ele pode dizer: eu tentei fazer o que eu quis e não consegui porque o Congresso não deixou, o Congresso sequer aprovou o meu filho para embaixador, o Congresso não fez as reformas que eu queria, o Congresso me apertou, a imprensa me apertou, a mídia me apertou. Ô Lula, a gente tem um cenário Jânio Quadros. Exatamente isso, era onde eu queria, exatamente isso. Eu queria aproveitar, até porque você falou de divergências, essa reunião dos militares que está acontecendo, não sabia que ia ter esse almoço no Jaburu. A gente tenta explorar muito as divergências, né, as contradições desse projeto. Hoje, nos jornais, eu vou trazer essa questão para vocês dois, tem uma contradição colocada que envolve Moro e Bolsonaro, né? O jornal o Globo está dizendo que Bolsonaro trabalha para tornar inviável a permanência do Moro no governo, né? A Polícia Federal também, então você tem apostas aí de que a Polícia Federal vai se desmantelar, demissões coletivas, etc. e tal. Vocês enxergam esse governo se desintegrando por essas contradições? Por exemplo, o Bolsonaro eventualmente sendo levado a demitir o Moro, ou o Moro a se demitir, e de repente contradições maiores entre Bolsonaro e núcleos militares. Como é que vocês estão vendo? Embora você tenha falado, Hélio, que não cabe a nós esperar que, vamos dizer assim, os que dominam, vamos dizer assim, resolvam o problema dos dominados, mas como é que vocês estão vendo o excesso de contradições internas no projeto? E aí, especificamente no caso Moro também. Olha, eu acho que quanto mais contradições, melhor. E tem que se saber explorar essas contradições de uma maneira correta, né? É por isso que, muitas vezes, eu acho que, ao explorar uma contradição, você, muitas vezes, assume uma posição que pode parecer contraditória. Por exemplo, vou só dar um exemplo. Essa contradição Moro-Bolsonaro. O que nos interessa mais? Que nos interessa mais? Que o Moro ganhe essa contradição ou que o Bolsonaro ganhe essa contradição? Só um exemplo. Entendeu? Eu acho que você tem que explorar as contradições. Eu acho que tem que explorar a contradição entre a Globo e a Record. Sabe, eu, por exemplo, eu não tenho grandes simpatias pela Globo, eu apenas encaro a Globo do ponto de vista de que a Globo representa o interesse de classe, como eu falei antes. Ela tá ali. Esperar de uma emissora privada do porte da Globo, numa sociedade como a nossa, e que há claramente um polo dominante específico, que ela esteja do nosso lado, é uma ilusão enorme. Isso não vai acontecer. Achar que a Globo vai ter um tratamento isento, absolutamente imparcial, uma abordagem de qualquer forma, isso não vai acontecer. Então não adianta a gente ficar, na minha opinião, cobrando isso. Agora, a contradição da Globo com a Record, em governos anteriores, acho que muitos daqui lembram, a aliança era com a Record, contra a Globo. Hoje, eu ficaria do lado da Globo contra a Record. No mínimo, pela questão comportamental, gente. Aí é uma posição minha. No mínimo, pela questão comportamental. Então, eu estou dizendo assim, tem que explorar as contradições
E essas contradições que Lula falou, entre os militares de alta patente, embora já de pijama, e o Bolsonaro, têm que ser exploradas também. Isso não quer dizer que você está se aliando a um lado contra o outro. Quer dizer que você está fazendo um trabalho político de explorar as contradições, entendeu? Eu não acho que tem que esperar, não. Aliás, até porque hoje, antes de começar, eu recebi uma ligação, parece que vocês estão dizendo que o Moro combate a corrupção e o Bolsonaro é o malvadão que vai lá demiti-lo. Quer dizer, na verdade, a gente está expondo a briga entre eles, e quanto mais pública for essa briga, melhor. Eu acho que para o desenlace, né? Mas você, Lula, como é que você está vendo essa... Não, primeiro, o Hélio está certo, e ele é o professor e nós somos os alunos. Né? Exatamente. Não, eu não fui aluno do Hélio, eu não fiz faculdade aqui, fiz em Recife. Né? Mas é corretíssima essa exploração das contradições, esse episódio que vai levar à saída do Moro, assim, mais cedo do que tarde, e muito brevemente, o Moro vai embora. Né? E vai embora cedo demais para se converter em candidato em 2022. Moro será nada. Né? Moro será nada fora do governo. Né? E eu acho que a gente precisa construir esse projeto paulatinamente a partir do momento em que eles abram essas cabeças de ponte que a gente vai ter que ocupar com discursos de momento, com ações de momento, e eu acho que a gente tem que aprender a ser rápido nessa ocupação. Talvez esse possa ter sido o ensinamento da composição que o próprio Lula fez em 2002, para ganhar a eleição, e tem um personagem que, assim, antes mesmo, eu era estagiário, acho que eu estava na universidade, não me lembro se já estava em redação, mas porque eu estava na campanha dele. Arraes, em 1986, a recuperação do mandato que foi tomado pela ditadura. Arraes era candidato a governador com 2 personagens extremamente conservadores para o Senado, e era a eleição da Constituinte. Arraes se aliou à ultradireita, um usineiro, Antônio Farias, que morreu com 5 meses de mandato, né, e deu lugar ao Ney Maranhão, o folclórico Ney Maranhão, que depois foi um prócer das pró-Collor, né, na CPI do impeachment. E o outro, o Mansueto de Lavor, que era um padre, não exatamente um padre de esquerda, não era um padre da teologia da libertação, era um padre mais carismático do sertão central de Pernambuco, que nunca tinha sido candidato a nada, e também se elegeu senador. Né? E eu perguntei, era estudante lá, num episódio, num evento com Arraes, doutor Arraes, mas por que o senhor está se aliando a Antônio Farias e a Mansueto? Aí ele falou, meu filho, eu preciso ganhar a eleição. Né? Eu sou o dono do discurso, mas eu preciso ganhar a eleição e eles farão. Essa composição é necessária e é boa. E é isso aí. Muito bom. Para fechar, Hélio e Lula, eu acho que é importante. O Lula mandou uns recados sobre a questão dos sindicatos mesmo, né, de trazer os profissionais da comunicação para o movimento sindical, que é uma coisa que havia no passado, depois desapareceu, com um discurso muito de mercado. O Hélio está nesse momento também de participar da direção da ABI, mas eu acho que você queria fazer um outro comentário sobre o nosso ponto, e depois você puder falar sobre a ABI, é importante também. Sobre a ABI, tá. Era coisa rápida, apenas essa questão do Moro. Nós temos aí hoje uma questão Moro-Bolsonaro. Eu acho que nós temos que raciocinar por etapas. Né? O que cada momento é positivo para a luz geral. O Moro, além da questão de que a queda do Moro mostra a injustiça da condenação do Lula, que já é uma questão relevante, eu acho que a queda do Moro é um enfraquecimento do governo Bolsonaro, além de, como disse o Lula, destruir o Moro, é um enfraquecimento do governo Bolsonaro que é fundamental. Então, assim, essa postura assim, tanto faz se o Moro fica, se o Moro... Não, é importante derrubar o Moro. É uma etapa necessária nesse processo de resistência e derrubada desse governo. É isso.
Sobre a EBI, eu concordo com as colocações. Essa questão que a Tereza colocou, da televisão pública, da comunicação pública, realmente, eu lembro dessa discussão na faculdade desde o tempo do Sarney. Foi quando eu entrei, em 85, já se discutia isso, já se estudava o que havia nos Estados Unidos, com a PBS, a BBC, até no Japão, o NHK. A gente discutia muito isso e, finalmente, conseguiu-se implantar alguma coisa, né, como ela relatou. Agora, a TV pública é incompatível com um governo liberal? Não, não é incompatível com um governo liberal. Tá? Existe TV pública, existe rede pública de comunicação em países governados por governos de direita e tal. Ela é incompatível com um governo como esse, autoritário e com sinais de fascismo, sinais de criação de um neofascismo. Aí ela é incompatível. Então, é um processo esperado, porque, se não... Você mostrou claramente o seguinte, o interesse econômico por trás disso. Agora, independentemente disso, é incompatível o que vocês faziam, né, na EBC, vários aqui, Leandro, você, Helena, tal, Paulo, com um governo como esse. Então, nesse caso, vai acabar mesmo. Né? Agora, o que a gente tem que ter é o projeto de reconstruir. E aí, você tem razão, a ABI está nessa luta, a gente conseguiu, não foi fácil, foi um processo judicializado, porque se resistiu tudo, aliança com o pessoal da Record para impedir que a gente ganhasse, interferência de judiciário e tal, e a gente conseguiu retomar a direção da ABI. A entidade tem uma dívida superior a R$1 milhão, tem pouquíssimos associados hoje, pelo esvaziamento que houve, mas a gente vai tentar, porque, entendendo isso, é um processo de resistência que a gente tem que ter hoje. Muito bom, né? Não só voltou a ABI, mas a própria OAB, né? A OAB, eu acho que a gente tem que ressaltar o papel da OAB. Você quer fazer um comentário final, Lula, para a gente encerrar? E em relação à ABI também, Hélio, só para dizer que a gente teve num evento importante lá, recente, o pessoal do Sindicato do Rio, a gente está tentando fazer uma adesão coletiva, né, de toda a editora 247 também, porque eu acho que é importante nesse momento. Gente, obrigado. A gente vai chamar agora a Helena Chagas, nossa queridíssima Helena. Vamos chamar o Stucker também, o Paulo Moreira Leite, para a gente bater um papo sobre comunicação aqui também, antes de passar para outros assuntos.